Alexandre Schneider, boa noite, feliz ano novo. Leonardo Sakamoto, boa noite, feliz ano novo. Sakamoto, o presidente Lula fez a escolha por uma coalizão nomeando indicados de partidos da base aliada. Há risco de erros passados se repetirem ou podemos dizer que a fase da criminalização da política passou? Bem, a gente torce para que erros passados não se repitam, né? E a gente torce também para que os sistemas de combate à corrupção, que são importantes e precisam estar vigilantes, eles não se tornem mais até pesados, mais até negativos do que é o próprio crime em si, né? O nosso sistema, como bem colocou a reportagem, é de um presidencialismo de coalizão. O presidente Lula traz os partidos políticos para dentro da sua base de governo a fim de garantir governabilidade, a fim de garantir voto no Congresso Nacional, gerando uma harmonia entre os dois poderes, né? E aí a gente tem principalmente o União Brasil, que ficou com 3 ministérios, o MDB com 3 ministérios, o PSD com 3 ministérios, que são partidos com bastante número de parlamentares, mais aqueles que apoiaram o governo Lula, a candidatura de Lula, já no primeiro turno. O Schneider, eu queria registrar aqui um espectador, José Leite Coura, que faz um comentário interessante. Ele diz: a fala do ministro Silvio Almeida é uma evolução na questão dos direitos humanos. Torço para que ele consiga evoluir muito. O que podemos esperar de Silvio Almeida? Olha, o Silvio Almeida é um grande intelectual brasileiro, é um professor e é uma pessoa dedicada à questão dos direitos humanos há muito tempo. Eu creio que esse discurso belíssimo que ele fez, ele vai se transformar em políticas concretas. O que ele vai precisar, no meu entendimento, é dialogar com os demais ministérios, porque o Ministério dos Direitos Humanos, ele não tem tantas políticas assim. Ele é, na verdade, uma caixa de ressonância da sociedade e ele pode atuar junto com a justiça, junto com a saúde, junto com a educação, para garantir esse conjunto de direitos que, infelizmente, estão previstos na Constituição, mas até agora, para a grande maioria da nossa população, não estão garantidos. Agora, Sakamoto, a gente viu aí na reportagem Renan e Jader Barbalho, filhos, herdeiros de 2 clãs da política nacional, representados no Ministério. A política é um negócio de família ainda no Brasil? Olha, esses representantes, é claro, é interessante que você vê, parecem nomes repetidos. O sobrenome está lá, a sociedade muda, os sobrenomes continuam. É claro que são nomes e famílias importantes políticas regionalmente, né? O Sudeste, a gente tem inclusive a mesma coisa, com nomes relevantes e importantes. Agora, é claro que isso mostra que os mesmos atores estão fazendo parte desse processo político. Não são os mesmos atores, e isso não mudou muito. Inclusive, isso ajuda a responder a primeira pergunta que você tinha me feito, né, a respeito da questão da governabilidade. Muita gente pergunta, poxa, mas não dá para fazer uma política diferente? Não dá para fazer uma política com técnica, uma política em que não necessariamente cargos sejam distribuídos para poder garantir governabilidade? Dá, depende do eleitor. Não, os eleitores, na verdade, votaram nesse Congresso Nacional que está aí, né? Esse Congresso com todos os seus defeitos e suas qualidades, né? A fisiologia, né? O toma lá da cá, está tudo aí, está tudo colocado aí. Então, para você mudar a estrutura de relação entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo, é fundamental uma mudança no voto do eleitorado. O eleitorado tem que estar votando pessoas que têm práticas, propostas técnicas e não necessariamente a proposta de manter o seu poder. Eu não estou falando que é o caso dos 2 ministros em questão, mas estou falando que eles são um exemplo de manutenção de um Congresso Nacional, de um perfil de Congresso Nacional que já se mostrou que não necessariamente funciona.